Hoje começamos a ouvir as propostas dos candidatos a prefeito em Canoas. O município tem a terceira maior população do estado, são 350 mil habitantes. A economia de Canoas é muito desenvolvida. A cidade tem o segundo maior PIB do estado e o terceiro maior PIB da região sul do Brasil, perdendo apenas para as capitais Porto Alegre e Curitiba. O primeiro entrevistado é do PSOL. Paulo Sérgio Silva, 44 anos, pela terceira vez consecutiva, concorre ao cargo de prefeito de Canoas. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Marcelo. Obrigado pelo espaço, que estão sendo poucos, né, infelizmente, esse ano. Por que você quer ser prefeito de Canoas? Quero ser prefeito de Canoas para mudar a realidade da cidade. Hoje, uma cidade que, infelizmente, a juventude não tem um espaço, né, não tem uma formação, não tem um espaço de trabalhar e oportunidade, e também para fazer com que a população tome conta da cidade, né? Participe do processo de gestão, né? E controle o prefeito, que reduza em 70% os cargos de comissão, CC. Hoje a gente tem quase 700 CC na Prefeitura de Canoas, e reverta as prioridades, mude as prioridades, né? Hoje, que são grandes acordos políticos de partidos, a gente retome isso realmente para a população que precisa, né? Que necessita saúde, educação, trabalho, né? E desenvolvimento. Quais são essas principais propostas? Vamos começar por pelo menos os assuntos que são, Sim, digamos, obrigatórios, né? Que todo candidato vem aqui, é que a gente acaba sempre perguntando e falando. Vamos começar de leve. Primeiro a questão da segurança, que é a tônica da região metropolitana de Porto Alegre, né? Canoas é uma cidade que tem alguns exemplos até que podem ser copiados por outros prefeitos. Canoas já começou antes, a questão das guardas municipais armadas, né? De 2 anos para cá, isso já é possível. Canoas já deu esse exemplo. Também monitorou a cidade, foi até um exemplo citado em 2009, aí, enfim, como monitorou a cidade inteira com 100 câmeras, enfim. O que dá para avançar nesse quesito de segurança em Canoas? o foco da segurança era muito a questão da repressão, né? Da violência. É importante ter uma polícia integrada, a questão da inteligência, ter um agente comunitário no local. Tinha o programa da Justiça Comunitária, que é um ótimo programa, mas a gente precisa trabalhar na fonte do problema. Como o jovem sai de uma condição que ele poderia estar estudando, trabalhando, com uma condição de criminalidade. E é isso um dos focos que a gente quer trabalhar dentro da nossa política de segurança da cidade. Na prática, como é que faz isso? Na prática, o agente comunitário seria aquele principal identificador aonde existiria o problema. E a prefeitura criaria grandes programas, né, de formação, né, dessa juventude, de esporte, de lazer. Tem a Casa da Juventude, tem alguns projetos do Pronas que foram abandonados, inclusive esse que eu falei da Justiça Comunitária. E é preciso investir pesado nisso. Investindo pesado em educação de qualidade, valorizando o servidor público, né, o professor do município, com programas em tempo inverso da escola, para botar esse jovem dentro da escola, programas de esporte, lazer, tu consegue realmente tirar o jovem da rua e oportunizar ele para o mercado de trabalho e assim baixar os índices de violência. E outra coisa, dar estrutura para os trabalhadores poder efetuar o trabalho, né, principalmente esse da segurança, né, que muitas vezes no centro de Canoas não tem uma estrutura pronta para os trabalhadores servir ou patrulhar a cidade, né? Então é preciso levar isso para o bairro também, né? Através de políticas públicas, melhorando a segurança no bairro, né? A questão das câmeras, muitas estão desativadas, a questão dos tiros estão desativados, por quê? Acabou os recursos. Então não se consegue mais implementar aquela política que tu tinha quando os recursos eram fartos. Mas a cidade ainda arrecada muito por conta da grande industrialização. 70% da economia de Canoas é movida pela indústria. A indústria de, enfim, metal mecânica, indústria química, de alimentos, enfim. Essa gente contribui, esses empresários contribuem com muitos impostos. É a cidade, como eu acabei de falar, segundo o PIB do estado, falta dinheiro mesmo assim ou o dinheiro está sendo mal empregado? Eu acho que falta as prioridades no município. A gente está passando por uma crise muito séria no setor metal mecânico. Infelizmente, não tem uma política para reverter essa questão dos trabalhadores. Tem a MWN que fechou as portas, tem uma Miqueleto que fechou as portas, tem uma série de outras empresas, a GSO, que diminuiu o número de trabalhadores. E é preciso fomentar
o trabalho nessas indústrias. Talvez rever, né, o modelo que a gente tem implementado de grandes empresas, talvez investir mais no pequeno, né, no médio. Por isso que a gente defende que os comércios nos bairros, fomentar a rua do comércio no bairro, fomentar aquele pequeno empreendedor, aquele que gera, que tem um mercadinho. Então, mudar o foco da cidade, que hoje ela realmente é grande arrecadadora, mas também gasta muito, e principalmente os contratos, né, com as grandes empresas e com a prefeitura. Ano passado nós exibimos uma reportagem aqui sobre o fechamento de cerca de 70 leitos, foi em novembro de 2015, no Hospital Universitário de Canoas. Ele foi municipalizado, né? Há uma coparticipação ali de um grande hospital, o Grupo Mãe de Deus. E aí, o que aconteceu? Fecharam leitos, porque não vinha dinheiro de Brasília. Acaba tendo uma repercussão nos hospitais da capital, porque todo mundo que buscava atendimento lá não consegue internação, migra para o outro centro vizinho e maior, que no caso é Porto Alegre. O que o senhor tem como ideia assim, para reforçar, fortalecer o atendimento hospitalar? O que existe hoje é realmente a emergencialização da saúde, que a gente diz que é a política de UPA, de emergência dos hospitais. A gente quer construir uma saúde preventiva. Saúde da família, alimentação sadia, como é que esporte. Como é que está isso em Canoas? Existe programas, mas existe uma deficiência, né, de montar os grupos de saúde da família. E isso precisa ser prioridade. E também a contratação de médicos especialistas, né? É preciso reorganizar a máquina pública de Canoas. Tem muito recurso? Tem, mas é muito mal empregado. É preciso contratar professores, é preciso contratar médicos especialistas, é preciso inverter as prioridades. Hoje, quem domina a cidade de Canoas são grandes coligações de partidos. A gente precisa montar a prefeitura, né? Fazer um plano, um planejamento estratégico junto com o servidor público para a gente colocar as vagas onde precisa e assim conseguir mudar a realidade da população. Sobre educação, faltam 10 mil vagas na educação infantil de Canoas, segundo o Tribunal de Contas do Estado. O que o senhor pretende fazer nesse sentido? Justamente isso que eu falei, Marcelo. E de que forma? Na prática? Na prática é tirar dinheiro de onde? Contratar. Enxugar a máquina pública, né? Enxugar, quando eu falo enxugamento, eu falo números de CCs, né? Reorganizar os processos da prefeitura, né? Ser mais ágil, né? Não gastar tanto com propaganda, não gastar tanto com aluguéis de imóveis, centralizar, criar um centro administrativo para isso, otimizar os recursos que a gente tem e investir no papel humano, né? No professor, no guarda municipal, contratar a merendeira terceirizada, uma série de serviços terceirizados, inclusive a educação no nosso município é terceirizado. Então, tu pega recursos públicos e repassa para o setor privado. Isso é inadmissível. A prefeitura tem que ter estrutura para atender isso. E isso é resultado, né, da última gestão, que construiu grandes blocos com grandes aliados políticos, né? E para isso tu precisa repartir o bolo, né, entre as coligações. E é isso que a gente quer fazer. Por isso que o pessoal não tem coligação na cidade, por isso que o pessoal defende redução de 70% do CC e por isso que o pessoal sempre esteve junto na luta dos trabalhadores, dos professores, dos metalúrgicos, dos trabalhadores da segurança. Eu tenho mais uma pergunta aqui, Sim. Desculpe interrompê-lo, mas só para a gente concluir aqui os nossos itens. Transporte. A sua ideia é tornar pública uma empresa, criação de uma empresa pública de transporte. 40 segundos, por favor, para responder. 30 anos se busca quebrar esse monopólio e não se consegue. Uma outra alternativa... É uma empresa ainda? É uma empresa. A alternativa é criar uma empresa pública, exemplo aqui em Porto Alegre, na cidade, com as linhas, né, transversais e atender a população. Seria estatizar a Sogal, então? Não, seria estatizar não. Seria criar uma concorrente para a Sogal. Ela tem um contrato, dificilmente vai ser quebrado, mas nós vamos avaliar os contratos, cobrar os horários, os valores e, infelizmente, mudar essa realidade do transporte que é triste na cidade de Canoas. Muitíssimo obrigado, tá bom? Boa sorte para o senhor. Tá ok, obrigado.